Trilho do Discipulado, conhecendo a Igreja de Cristo. Lição 8. Honra a quem tem honra. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Hebreus 13, 17a. Aonde vamos? Refletir sobre o relacionamento dos cristãos com as lideranças constituídas, tanto as governamentais quanto as eclesiásticas. Largada. Chegamos à última lição desta fase do trilho do discipulado. Ao longo dos últimos estudos, temos refletido sobre várias questões ligadas à Igreja de Cristo. Nesta, trataremos sobre a liderança da Igreja e sobre como os cristãos devem se relacionar com tais lideranças. Ao estudo. A apresentação da liderança. Além dos apóstolos, classe de líderes exclusiva do primeiro século, as igrejas cristãs do Novo Testamento tinham como líderes presbíteros e diáconos, ordenados com a imposição das mãos de um presbítero. Atos 6:6, Atos 14:23, 1 Timóteo 4:14, 1 Timóteo 5:22, 2 Timóteo 1:6. Os presbíteros foram chamados para apacentar a Igreja de Deus. Atos 20:28. Suas qualificações estão expressas em 1 Timóteo 3, do 1 ao 7. Eles também eram denominados bispos, anciãos ou pastores. Atos 20, 17 ao 28. Esses termos são sinônimos. Tito 1, 5 e 7, 1 Pedro 5, do 1 ao 2, Efésios 4, 11. Na Igreja Adventista da Promessa, os presbíteros responsáveis por uma igreja recebem o título de pastor. Os diáconos ou as diaconisas, a exemplo dos presbíteros, também faziam parte da liderança da igreja primitiva. Filipenses 1:1. Em 1 Timóteo 3, do 10 ao 13, encontramos as qualificações necessárias para o exercício dessa função. Em Atos, capítulo 6, temos a escolha dos primeiros diáconos. À luz deste texto, aprendemos que eles foram chamados, essencialmente, para servir e cuidar das questões materiais da igreja. Ao que parece, as igrejas locais lideradas por presbíteros e diáconos tinham bastante autonomia. Atos 13, do 2 ao 3, e Atos 15, do 2 ao 4 e 22. Mas, ainda assim, respeitavam os líderes em uma escala maior. Atos 11, do 22 ao 24. Tempo para reflexão. Você consegue resumir a função dos presbíteros e as dos diáconos na igreja local? O que as qualificações exigidas para ambas as funções revelam sobre o valor destas classes de liderança? O relacionamento com a liderança. O autor de Hebreus escreveu: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Hebreus 13:17. Tal princípio é uma ordem bíblica direcionada à Igreja de Cristo e, portanto, um dever a ser cumprido por todos os crentes. Os líderes eclesiásticos devem ser honrados e sua importância reconhecida. Na Igreja de Cristo, todos possuem dons e, por isso, alguma função, mas alguns são chamados a liderar a igreja e seus ministérios. Deus capacitou alguns cristãos com os dons de liderança. São pessoas chamadas para influenciar outras, estar à frente, apontar o caminho. Os líderes terão muita dificuldade em seu chamado, se não contarem com o apoio da igreja de modo geral. Tratando dos líderes eclesiásticos, o texto de 1 Tessalonicenses 5:13 nos ensina: tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. O ato de liderar o rebanho de Deus é um trabalho nobre e santo. Não se trata de uma atividade fácil, pois envolve cuidado constante. Os líderes cuidam dos liderados e se preocupam com o crescimento destes. Logo, são dignos de admiração e submissão. É importante lembrar que, desde o Antigo Testamento, Deus é contra quem se insurge contra a liderança.
Miriam e Arão, bem como Corá e seus cúmplices, tiveram de encarar a punição divina por se rebelarem contra Moisés, líder de Israel. Números 12, do 9 ao 15 e Números 16, do 31 ao 35. Deus estava atento às palavras difamatórias dirigidas aos líderes do seu povo. Números 12, 2. O Senhor se ira contra os que não honram os líderes fiéis do seu rebanho. Números 12, 9. Por fim, cabe ainda um questionamento. A submissão às autoridades deve ser cega e muda? É óbvio que não. A mesma Bíblia que trata de submissão também apresenta a liberdade de consciência, que é a desobediência a qualquer regra contrária à vontade de Deus, descrita na sua palavra. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29b. Tempo para reflexão. Se você não concorda com a visão e as decisões daqueles que o Senhor colocou para liderar a igreja, qual é o caminho correto? Minar essa liderança nos bastidores ou procurar conversar para apresentar seu ponto de vista? Chegada. Deus estabeleceu líderes em sua igreja. Sejamos submissos às autoridades, como servos de Deus. Fazendo isso, glorificaremos a Deus em nosso procedimento. Com este estudo, finalizamos a segunda fase do nosso trilho do discipulado. Se você chegou até aqui, parabéns! Agora, você está mais preparado para participar da comunidade em que foi inserido. Continue firme nela, participando das celebrações coletivas, dos pequenos grupos, dos espaços de ensino, etc. A vida em comunidade é fundamental para seu crescimento na vida cristã. Até a próxima fase do nosso trilho do discipulado.